Olá, boa noite a todos. Nossa aula do dia 1º de junho de 2021. Num primeiro momento falamos a respeito de formulários, agora nosso assunto é manuais administrativos. Aqui a respeito de manuais a gente vai conversar sobre os tipos de manuais e que nem eu falei no vídeo anterior, esse é o vídeo 3, na verdade. O primeiro foi com algumas instruções sobre uma atividade, vídeo 2, formulários, vídeo 3, nosso encontro de hoje sobre manuais administrativos. Então, o autor, né, ele sempre traz ali um conceito, ele traz uma forma mais abrangente do que é um manual administrativo. Então, ele diz assim, ó, o que é um manual, né? Todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser obedecidos e cumpridos pelos executivos e funcionários da empresa, bem como a forma como esses assuntos devem ser executados, quer seja individualmente, quer em conjunto. Então, no conceito, ele traz, né, se a gente for observar, todos os tipos de manuais, ele tentou englobar aqui num conceito para explicar o que é um manual administrativo. Por quê? A gente vai ver mais adiante que dentre os tipos de manuais, a gente tem manuais específicos, né, justamente para quê? Para uma instrução que o funcionário deve seguir. Outros, tipo uma instrução para operar uma máquina, desculpa, né, para operar uma máquina. Outros manuais vão justamente servir de suporte para a tomada de decisão. Então a gente vai ter situações, porque assim, ó, dependendo do nível hierárquico que a pessoa tiver dentro da organização, se o cara está no nível mais operacional, ele opera a máquina, então ele já vai saber, olha, se a máquina der problema, se fizer um barulho, tem que trocar o rolamento, e assim ele vai, né, quem que ele deve contactar. Agora, no nível executivo da organização, ou no nível mais alto da organização, fica mais complicado. Por quê? Porque você não tem como prever, né, determinadas oportunidades ou determinadas dificuldades e o norte, mas você consegue trazer uma ideia de uma diretriz. Você consegue trazer uma diretriz para dizer assim, olha, nossa empresa ela tem o objetivo expandir o mercado para a Ásia, né, levar nossos produtos para a Ásia. Então, com base nisso, se surgiu uma oportunidade de expansão, aquisição de um parque fabril numa localidade mais próxima de lá, o que vai lhe facilitar, pode ser que seja interessante. Agora, se o seu objetivo é levar o produto para a Ásia, talvez uma oportunidade, né, numa outra localidade que não tem nada a ver com o programa de expansão da empresa, você olha e com base nas políticas e diretrizes, do que a empresa almeja alcançar, aquele tipo de visão, onde é que ela quer chegar, você vai dizer, ó, descarta isso aqui. É muito importante, que nem vocês tiveram aula com o professor Belli de marketing, né? Acho que também tiveram com outros profissionais ali a respeito de marketing. O que acontece é o seguinte, os recursos que a empresa tem, eles são limitados, né? Você tem um determinado valor e por mais que a empresa possa expandir, ela vai ter uma limitação, né? Mesmo que o cara diga assim, não, professor, mas é muito dinheiro que dá para conseguir levantar, o banco, tá, mas vai chegar a um determinado valor. E é importante que você saiba, né, quem é que você quer alcançar, ou até o que mercados que você pretende alcançar. Então, por exemplo, se o seu público é um público que consome, né, digamos assim, ele é um público que você sabe que além de ele consumir o seu produto, ele é um público que ele também consome ali, ó, ou acompanha notícias do mundo náutico, né? Porque a gente está falando de litoral, então o mundo náutico interessa. Aí você verifica e você descobre que a questão do mundo lá do hipismo, né? A questão de hipismo, questão rural, você, pelo marketing, né, você descobriu que é um outro perfil. É o cara que vai para um imóvel de campo que não tem nada a ver com o seu. Então surge alguém para lhe ofertar uma divulgação, né, na revista lá, Cavalos e Companhia, ou Hipismo Sempre, né? Aí você olha e fala assim, não, cara, isso aqui não é o meu público. Vale muito mais eu investir voltado para o mundo náutico, uma revista náutica,
do que, ou uma plataforma, ou site, ou algo nesse sentido, do que estar investindo na questão do hipismo. Assim como, né, hoje em dia, eu vejo assim, ó, é muito mais, né, questão de gestão de tráfego e o cara tá na internet, né? Ah, professor, mas é uns velhão, os velhão não usam, então tem que ser o outdoor, beleza. A ideia do outdoor não é você ter um outdoor. A ideia do outdoor, se vocês forem ver, o que as construtoras fazem? Elas colocam numa sequência, por quê? Porque todo dia o pessoal é bombardeado com informações. Então, o que vai fazer a pessoa fixar a marca ou gravar o produto é porque o cara viu uma vez, viu outra vez. A terceira vez, a primeira 1 e 2 é como se ele não tivesse nem visto. Na terceira vez o cara fala, poxa, essa marca aqui aparece com frequência. Então, o que as empresas fazem? Se a empresa tivesse recursos para investir vários outdoors, ela não faz assim, um espalhado em cada canto do país. Né? Ela faz assim, ó, agora a gente vai para o mercado vamos para Curitiba, vamos para o mercado do Paraná, vamos começar por Curitiba. Então ela vai lá e coloca os outdoors em Curitiba, vários. O cara é bombardeado com informação daquela empresa. Aí o cara, poxa, essa empresa aqui é boa. Daqui a pouco ele vai Ponta Grossa. E assim ele vai trabalhar. E a equipe de vendas também nesse norte. E assim o cara vai vendendo no país todo. Não adianta ter um outdoor em Curitiba. Imagina, Curitiba é enorme, o cara, eu botei um outdoor lá. Tipo, não, né? Não, né? E assim ele vai fazendo toda uma estratégia de marketing. Beleza? Tudo isso, na verdade, acabei conversando um pouco mais, mas é assim, ó, o executivo que está dentro lá da organização, ele não vai ter as informações, tipo, o cara não é um robô lá, ele vai ter uma visão muito mais estratégica. Nessa visão estratégica, existe um tipo de manual que a gente vai ver, que é voltado para que ele tenha um norte de que caminho seguir. Por quê? Porque o conselho de administração ele já traçou o norte do que ele espera da diretoria executiva. E a diretoria executiva vai tomar as decisões, é ela que vai tocar a empresa, né? Mas com base no que o conselho trabalhou. Também a organização ela vai trazer as normas internas, né? Como é que funciona, se a pessoa chega atrasado, né? Como é que ela procede, né? Se o funcionário começa a chegar atrasado com frequência, né? Obviamente vai ser divertido, vai ser suspenso, vai ser despedido por justa causa, né? Quer ver um exemplo? Vocês como acadêmicos, vocês recebem um manual do acadêmico. Eu, como professor, recebo o manual do professor, que é o manual do empregado. Né? O manual do empregado vai dizer assim, professor, o professor tem a obrigação de fazer a prova, o professor tem a obrigação de fazer a AVIM. O horário que o professor tem que estar na instituição é de tal a tal horário. Né? Então, assim, ele vai trazer como é que funciona, quais são as normas, vai trazer quais são as sanções. Também esse manual, que é o meu manual do professor, né? Ele me traz assim, olha, se eu precisar de uma informação de uma outra coordenação, qual que é o e-mail da coordenação? A quem que eu procuro? Né? Como é que é o organograma da instituição? A gente aprendeu sobre o organograma. Então, assim, o conceito que é trazido aqui a respeito dos manuais, ele é um conceito bem amplo, que ele embarca todos, né? Ó, conjunto de normas, como é que funcionam, os procedimentos aqui pode ser, inclusive, os procedimentos ali, tipo as instruções ali, né? Como é que operar uma máquina. As funções, as políticas, objetivos, tá? E aqui, ó, que devem ser cumpridos tanto pelo executivo, que quer trazer nível mais alto, e os funcionários da empresa. E bem como a forma como eles devem ser executados. Seguindo na sequência. Vantagens dos manuais, né? Então, assim, o manual ele tem como vantagem ser uma constante fonte de informações. É importante, assim como a gente fez em relação ao organograma, e assim como nós fizemos também a respeito, né, quando a gente falou sobre os fluxogramas, de sempre trazer qual que é a versão dele. Quando é que ele foi produzido, para a pessoa ter uma noção do quanto ele foi atualizado. Se surgiu uma situação onde houve uma alteração, você informa quando é que ele foi alterado. Deixa eu pegar e aproveitar o seguinte.
um negócio com vocês. Ó, eu sei que vocês estão tendo aula. Eu sei que vocês estão tendo aula de legislação, certo? Então, o que eu fiz aqui? E, ó, vocês estão tendo aula de legislação trabalhista. Aqui eu trouxe a CLT. Joguei, consultei, né, no Google. O Google me abriu o site do Planalto, sempre abro o site do Planalto, e ele vai trazer aqui a CLT, ó. Vocês sabem que teve uma reforma, né? Ó, que é justamente, né, a reforma trabalhista, que é essa lei aqui, 13.467, 2017, né? O que acontece? A legislação trabalhista, ela vai explicar, né? Por exemplo, assim, ó, sei que vocês têm aula, né? Se eu pegar aqui, ó, artigo 482, tá? Ele está carregando ali, deixa só um pouquinho e já vai abrir. Será que não foi ainda? Agora vai, né? Queria mostrar um negócio super, pensei assim, vai ser super rápido. Deixa eu tentar fazer com a barra de rolagem aqui. Ó, aqui não carregou ainda. Com certeza o professor comentou com vocês a respeito aqui, ó. Opa! Do artigo 482. O que ele traz no 482? O 482, ele vai trazer a questão da justa causa, tá? Os motivos que ensejam a justa causa. Então, ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, né? Não vou entrar na matéria do professor aqui, mas só para comentar com vocês. Assim como ele traz o 483, a rescisão indireta, tá? Ele traz a rescisão indireta. O que eu quero mostrar? Tá vendo aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, incluído pelo decreto tal, incluído pelo decreto tal, alterado ou tem revogado, ó, riscado aqui, ó. O que acontece? Isso aqui é como se fosse a ideia do manual, tá? O manual sofreu alteração, tá lá, ó, tá arriscada aquela parte do manual e daí ele diz assim, ó, essa redação mudou ou foi incluído em tal ano. Com isso, né, já que a gente falou, hoje em dia é tudo muito mais digital, né? Com isso você consegue ter uma noção do que mudou das normas. Por quê? Porque às vezes uma norma, ela estava em vigor num determinado momento, depois ela deixa de estar, né? Ou antes não era um direito e a partir de um outro determinado momento ela passa a ser, né? Então assim, professor, eu não gosto assim. Beleza, então você vai mudando ali e você vai atualizando, né? E daí você mostra ali sem ali as alterações. Só que para a organização é extremamente importante ela ter um histórico de como é que era o organograma, como é que foi no período de transição, como é que é agora. Por quê? Porque nessa evolução, às vezes pode ser sugerido algo para a empresa que se você olhasse o histórico dela, ele vai dizer, olha, a gente já era assim e a gente justamente foi para esse ponto como uma evolução. Não faz sentido a gente voltar para uma forma de organização que naquela época a gente viu que não era viável. Beleza? Quis abrir a CLT porque vocês têm a disciplina e para a gente ver, aqui ele vai trazer a questão, né, de um regramento das normas. Né? E daqui a gente poderia pensar tipo, as normas ali da organização interna e como é que isso vai alterando ao longo do tempo. Beleza? Então, ela é uma importante e constante fonte de informações. No banco a gente tinha algo que chamava LICLIC, Livro de Instruções Codificadas. Assim como eu abri a CLT, eu entrava no sistema do Banco do Brasil, eu digitava LIC e eu conseguia ver, porque, por exemplo, isso não vai estar numa lei, né? Mas ele me trazia como é que funcionava, né, para uma operação de crédito. Ele trazia as operações, quem que era o público-alvo, como é que eu deveria proceder, né, o que se esperava. Então, é bem interessante. Tanto em relação até informação aos meus deveres, né, assim como até procedimentos ali, né, tudo isso eu encontrava no LIC, até em procedimentos ali para operações de crédito.
facilitam a efetivação das normas, procedimentos e funções, possibilitam a normatização, né, das atividades administrativas. Um pouquinho. Possibilitam a coerência e continuidade dos trabalhos, evitam discussões e equívocos, possibilitam treinamentos também. Então, assim, ó, eu comentei isso nos primeiros momentos de aula, no momento que a gente teve um bate-papo, dentro da organização, o que a gente fazia é o seguinte, que eu já passei por muito, e acredito que vocês também, quando você tem um funcionário, né, o funcionário ele tem um tempo livre, o que é importante você fazer, né? Pedir para ele organizar ali como é que funcionam os procedimentos, né, para ele desenvolver o manual. Eu trabalhei em empresa de consultoria, o que a gente desenvolvia? A gente, além de passar todo o treinamento para que eles pudessem utilizar o sistema para tomada de decisão, éramos nós, os consultores, que desenvolvíamos todo o material, que é justamente o quê? Trazer a linguagem do programador para, digamos, o consultor ou quem está operando o sistema, como é que ele pode proceder e desenvolver. Então, quando nós não estávamos em consultoria, nós estávamos desenvolvendo o manual. O manual, ele servia de apoio para que quando nós estivéssemos, tipo, no cliente, para treinamento. Então, além do treinamento, ele recebia o manual. O manual já trazia uma série de esclarecimentos. O manual, que nem vocês têm, né? Você pode ter um manual que está num arquivo PDF, como se fosse um e-book, para a pessoa trabalhar, assim como o manual, ele pode estar todo online. Celular e tudo mais, você compra o aparelho tem lá um manual bem básico, tipo assim, liga o aparelho, depois de ligar o aparelho, aí todo o manual é interno. Você vai tendo ali as dúvidas, ajuda, né? O que é uma ajuda? Né? O ajuda nada mais é do que o manual. Deu qual o problema? Você começa a digitar e vai dando a resposta. Com isso, né? Com isso também vai diminuir as discussões e os equívocos, né? Porque às vezes tem uma discussão assim, como é que a pessoa deve proceder? Aí, dois funcionários pensam de formas distintas. É bem simples. Verifica o que traz o manual, tá? É um instrumento de consulta e orientação, vai restringir a improvisação, vai aprimorar, né, aquela relação entre a autoridade, a questão, né, de você exigir o cumprimento de determinada atribuição para um funcionário. Por quê? Porque junto com os manuais, você vai ter um manual e ele vai apresentar a questão, né? O que é a atribuição de cada uma das pessoas? O que se espera do funcionário? A gente falou do manual do professor. O que se espera do professor? Aí vai dizer, ó, o professor tem que fazer tal coisa, deve agir dessa forma, né? Até porque o aluno tem que ter uma média de tanto, e assim vai, tá? Então é bem bacana, vai restringir a improvisação. O objetivo não é engessar. O objetivo é o seguinte do manual, dentre os vários tipos, é que se por um acaso João, que é o funcionário da empresa, ele ficar doente, se ele não puder ir, vai ser substituído por uma outra pessoa. Essa outra pessoa vai estudar o manual e ele vai poder executar a função. Você chega num outro patamar, onde, tipo assim, as pessoas querem muito trabalhar no local, o que você vai ver é o seguinte, que as pessoas, elas estudam para poder fazer parte daquele quadro. Como assim, professor? É só pensar um concurso público. O cara, quando passa num concurso de auditor, que a remuneração inicial fica na faixa dos 20 mil, o cara estudou, né? Ele tem todo o conhecimento da legislação, questão tributária, ele tem toda a noção da área contábil, e se a gente for ver, por exemplo, pega o concurso que teve da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, né? Eles queriam que a pessoa tivesse um conhecimento de informática. Ah, professor, saber o que é o computador e coisa e tal, o que é o modem? Não. Que ele tivesse uma noção de programação para conseguir identificar erros, até como, se vocês forem consultar, teve um dia que eu assisti uma aula de um rapaz que ele era professor, mas ele não é de Santa Catarina, mas ele era professor, e ele contou o seguinte, ele era auditor. Não sei de onde que eu peguei assim, um cara perdido, né? Mas ele contou assim, ó, que quando ele passou para o concurso de auditor, uma das primeiras coisas que ele fez foi desenvolver um programa, o cara não era de sistemas de informação, mas o cara tinha conhecimento, né? Ele desenvolveu um programa para justamente, tipo, colocar lá e conseguir descobrir alguns casos de fraude. Então, assim, ó,
Esse cara que vai entrar para um concurso de auditor, o cara já estudou, ele chega preparado, o cara já chega lá, né? Aí realmente o cara já chega ali com um lugarzinho, de certa forma, né, diferente, ele já chega diferente, né? Ele estudou para isso. Como é que é no banco, né? Como é que era no banco? No banco é o seguinte, para mim ascender para assistente ou para ascender para gerente, ele tem alguns cursos que ele me traz como pré-requisito. Se eu não tivesse aquele pré-requisito, eu não teria galgado o cargo. Então, o que você faz? Você trabalha e você começa a se capacitar, você pede os cursos, pede os treinamentos, são treinamentos autoinstrucionais, ou seja, você recebe o material e faz a prova, faz tudo, né? Daí o sistema vai computar aquele treinamento para você e daí você começa a poder concorrer aos cargos. Ah, professor, se não tiver requisito, não tem isso ali. Então, assim, ó, isso que você vê nas empresas grandes vai chegar num patamar que daqui a pouco até as pequenininhas já tem, né? Do tipo assim, ah, você quer isso ali, então você tem que se capacitar, tá? E daí, para isso, é importante os manuais. Aprimora a autoridade, que a gente já comentou, eleva o moral dos funcionários, os funcionários ficam mais motivados, né? Porque a pior coisa que tem é o funcionário querer fazer as coisas, não tem qual é a forma correta e o cara vai errando e nunca acerta nada. Revisam e avaliam as práticas e processos, aumentam o nível de responsabilidade e representam o legado histórico da empresa. Também é importante mencionar o seguinte, né? Assim como tem as vantagens, tem as desvantagens. Então, assim, ó, os manuais, eles não vão resolver tudo na empresa. Não é que o cara vai, né? É claro, depende muito do tipo de empresa. Então, assim, ó, tem empresas que, em relação ao uso da tecnologia, ele acaba acontecendo de uma forma um pouco mais lenta, né? Essas empresas você consegue ter os procedimentos assim bem estruturados. Agora tem empresas ou negócios que é tudo muito dinâmico, né? É bastante dinâmico. Então assim, isso vai mudando com uma frequência bastante rápida, né? Então, eles podem trazer problemas operacionais. É obviamente, né, uma das coisas que pesa bastante a respeito dos manuais é o custo elevado. Então, assim, você ter um profissional capacitado, habilitado para desenvolver, por isso que você vai tomar o tempo que, digamos, o tempo que o cara tem ocioso. Mas a ideia é o seguinte: enquanto o cara está desenvolvendo, no meu caso, que eu comentei, o manual, ele não está prestando consultoria, né? Dependendo ali é interessante, é porque você precisa desenvolver o manual. Só que assim, ó, na hora de consultoria, você ganha muito mais, né? Ou o escritório ganha um valor bem alto, né? Com o tempo, né, eles vão perdendo a validade, as coisas vão mudando, então é necessário que ele seja sempre atualizado. Uma das críticas pode ser, né, a respeito da flexibilidade, ou seja, não é que você vai engessar, mas existe uma baixa flexibilidade. Não considerar os aspectos informais, né? Às vezes pode haver desequilíbrio no nível de detalhamento. Como vai ter o manual, assim, ó, tudo tem o pró e o contra, né? Então, assim, ó, o que é o contra ali, o negativo, né? O negativo é o seguinte: como o cara vai ter a forma que é para ser feita, com isso o funcionário não vai inventar nada novo, ele vai fazer da forma que foi estabelecido. Ah, como é que são as regras? Segue as regras. Ah, como é que eu devo decidir numa situação? Vai seguir aquele caminho. Então, assim, em algumas situações o gestor não quer nem que o cara invente coisa nenhuma, não é para o cara inventar a roda já tem lá, é só isso aqui, fulano, só vai fazer isso aqui, não é para fazer uma coisa diferente, né? Então, beleza, né? Mas vai restringir a criatividade. Então, assim, ó, quando você vai no McDonald's, você não quer lá que o rapaz que trabalha no McDonald's, chefe gourmet lá, ele invente um sanduíche diferente. Você, sei lá, viaja para um outro país, às vezes as comidas são muito exóticas, o cara fala assim, cara, eu quero entrar no McDonald's, vou comer um Big Mac, não quero nada exótico, né? Não é para o cara num outro país dizer assim, não, aqui é o McDonald's, mas eu vou fazer com umas iguarias aqui que são da nossa região. Não, é o padrãozão lá que o cara foi, por isso que ele foi naquele local. Redação, né? Às vezes a redação pode ser confusa. Requisitos para boa utilização. Para que exista um manual, é necessário que exista uma necessidade real. Se não houver essa necessidade, não existe razão para você desenvolver um manual.
Você não faz o manual por fazer. Por quê? Porque senão vai ser um documento que vai estar lá morto, ninguém vai nunca acessar. Então, assim, ó, tem que ser algo que exista uma necessidade, ou existe uma necessidade de consulta para você ter um histórico, tá? Importante que ele tenha uma boa diagramação, né? Visualmente legal, redação adequada, simples. As instruções, elas não devem nem ser de uma forma demasiada e não de uma forma tão simplificada que a pessoa não entende. Então, uma redação adequada e simples, com instruções suficientes, uma distribuição ampla e adequada. Não adianta também você fazer um manual fantástico que a pessoa não consiga acessar. Ah, onde é que está o manual para a gente ver como é que funciona? Ah, esse manual só tem um único volume lá que foi feito, só foi feita uma impressão, e ele fica lá no administrativo. Como a empresa é grande, ele está aqui assim, umas 2 quadras daqui. O cara não vai lá buscar o manual. Então, tipo assim, ó, é importante que ele tenha o manual e que ele tenha o manual em mãos, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, que nem eu falei do banco das operações, não adianta o banco dizer assim, não, a gente tem todas as operações, como é que você vai fazer em linha de crédito? Ah, como é que eu faço para ter acesso? Não, para ter acesso você tem que solicitar uma chave, e daí daqui a 7 dias você vai receber, o cara não vai consultar, né? O que tem que ser? O cara está aqui, está trabalhando, tem um computador, digita, acessou, teve alteração. Essa alteração já aparece no sistema, hoje em dia é tudo com a intranet, né? Tá? Utilização otimizada, adequada flexibilidade e que haja sempre uma continuidade, né, em relação à revisão e à distribuição dos tipos de manuais. Dos tipos de manuais, a gente tem o manual da organização, né? O manual da organização vai trazer, né, como é que está a organização, como é que ela está organizada, organograma, quem que a pessoa deve se reportar, né, funções, tudo no manual da organização. O manual, né, de normas e procedimentos. Então, assim, ó, o que se espera do funcionário, né? Motivos ali da advertência, suspensão, motivos que ensejam uma justa causa, né? Ah, por exemplo, aquelas situações assim, ó, funcionário, no dia do aniversário dele, ele tem uma folga, vai estar lá, né? Ah, se o funcionário tiver interesse numa licença, interesse que está sendo concedido, como é que funciona? Aí vai encontrar nesse manual de normas e procedimentos. O manual de políticas e diretrizes, por sua vez, ele vai trazer o quê? É para as situações onde a gente está em aquela, comentei anteriormente, você tem um executivo da organização e ele vai ter que tomar uma decisão estratégica que não estaria num operacional, não é que nem você, digamos, que nem você manusear, né, ou tocar uma máquina lá. É uma situação que é algo inusitado, né, não, é algo inesperado. Então, assim, como é que ele vai se orientar? Ele vai se orientar com base nessas diretrizes, né? Então, assim, a empresa tem um interesse da expansão aqui para a América do Sul. Aí surgiu uma oportunidade de aquisição de uma fábrica. Quer ver um exemplo? Uma época, um exemplo, que daí saiu na revista de negócio, revista Exame, né? Aí a gente lia e pensava assim, nossa, que legal, parecia bem bacana, né? E o que era? Os Estados Unidos você tinha dificuldade para mandar a carne do Brasil para os Estados Unidos, e dela ser bem aceita e bem posicionada no mercado. Aí apareceu a revista Exame, falando, né, de um empresário brasileiro, que daí, obviamente, depois descobriu que recebeu muito dinheiro do BNDES, né? Também tinha umas questões políticas, mas o que aconteceu? A sacada foi inteligente. Eles compraram a fábrica nos Estados Unidos, e daí o produto era, então, americano, e daí eles começaram a fazer a movimentação de matéria, né, de matéria-prima e coisa e tal, entre as fábricas. Só que daí ele deixou de ser uma empresa no Brasil, vendendo para lá, mas sim ele já tinha a fábrica lá, né? Então, todos os produtos eram da unidade de lá, fabricação de lá. Então, às vezes tem alguns que já, sim, já sai por um processo de fabricação, né? Então, assim, já tinha um processo de fabricação e já saía, né, fabricado nos Estados Unidos, beleza? Então, numa ideia de expansão, é muito mais fácil, às vezes,
você aproveitar de ter uma fábrica no local, ou situações que acontecem, inclusive no Brasil, onde é mais interessante para o empresário ter uma fábrica, o empresário brasileiro ter uma fábrica no Paraguai, e do Paraguai ele manda aqui para o Brasil, na questão ali, né, do Mercosul, e assim vai lá. Aí você, me desculpa se não perguntar para o professor que é de comércio exterior, né? Mas a gente vê vários casos que eles falam assim, Rafael, eu tenho uma fábrica lá fora, ou eu aproveito do Mercosul para justamente fazer a movimentação. Isso há um tempo atrás, não sei como é que eles têm feito atualmente, né? O que eu vi é que muitos empresários montaram os negócios em outros países, tipo Paraguai, porque não tinha uma legislação trabalhista tão forte, né? E você tinha uma movimentação bacana. Com a pandemia e com o câmbio e tudo mais, talvez deu uma mudada em algumas coisas, né? Teve casos de empresários que tinham levado algumas coisas para lá, que trouxeram mais para a fronteira o negócio com o Brasil. Mas em outras situações teve um movimento, alguns anos atrás, teve um movimento muito grande das empresas indo para lá. Beleza. Instruções especializadas, isso é o manual de instruções, que nem você tem um manual para operar uma máquina, então como é que ele vai operar essa máquina, esse é um manual de instruções especializadas. O manual do empregado, aquele que geralmente é fornecido no primeiro dia, para o empregado saber o que se espera dele, o que ele deve fazer, como é que funciona a estrutura da empresa. E o manual de finalidade múltipla, ou seja, para vários fins. A estrutura, o índice numérico ou sumário, a apresentação, instruções para uso, né, para como é que ele funciona, o conteúdo, o apêndice ou anexo, né, lembrando que o apêndice é o que a organização fez, anexo é feito por terceiros, né, glossário, índice temático, bibliografia. Aqui, a estrutura básica, como se fosse, que nem vocês falaram bastante a respeito de TCC, monografia, né, é a mesma ideia, né, o sumário, a apresentação, instruções, conteúdo, o apêndice ou sumário, ou apêndice e sumário, né? Glossário, índice, temática e bibliografia. Aí aqui, ó, fase da elaboração, definição do objetivo, ou seja, para que serve, a gente mencionou muito na importância, né, de que haja uma necessidade, senão não faria sentido você desenvolver ele. Escolha dos responsáveis, assim, para diversas outras situações, é importantíssimo que você define, né, quem são os responsáveis, senão todo mundo é responsável, aquilo nunca sai do papel, nunca funciona. Análise preliminar da empresa, planejamento das atividades, levantamento das informações, né, com várias etapas, né, entrevistas, observação. Aqui, por exemplo, que nem a gente tem entrevistas, observação direta, questionário, numa outra aula a gente conversou, né, sobre métodos para levantamento de informações, lembram? Métodos para levantamento de informações, aí a gente falou, entrevistas, observação, né? Depois, a própria elaboração do manual. Então, o manual ele pode ser feito de algumas formas, né? Como se fosse um livro de cozinha, tipo para preparo de algum alimento, né? Coloque tantos ovos, bata, leve ao forno, no forno deixe por tantos minutos. E no caso da tinturaria, a gente tinha todo o procedimento para um processo de tingimento. Então, o processo de tingimento você tinha, né? Tipo assim, colocar no maquinário, ele tem, para o produto químico reagir, ele tem que estar numa determinada temperatura. Então, a gente tinha que botar numa determinada temperatura, manter ele nessa temperatura por um determinado tempo, né? Ter uma questão de um fixador, depois fazer os enxágues. Então, tudo isso você tinha, como se fosse um livro de receitas, tá? Aqui, outra situação, né? Narrativa convencional, ou estilo teatral, uma dramatização, uma matriz, ou o fluxograma. A diagramação, né? Cuidado para ele ter uma boa visualização, fica fácil de ver, uma sequência ordenada, distribuição, a estética, né? Ele tem que ser claro. Então, assim, tem que ser algo que é visualmente agradável. Formato, e aqui a codificação. Tipo, que nem você tem ali os itens, né? Como se fossem os tópicos, né? Você tem os tópicos aqui. E aqui você tem a ordem, né? A ordem cronológica, subsistema, que nem tem a monografia. Daí você tem lá, assim, título, subtítulo, né?
E cada um deles, o primeiro é com caixa alta e negrito, o segundo caixa alta sem ser negrito. Depois já não precisa mais ser negritado e também não precisa ser tudo caixa alta. Depois a impressão, aqui ele está pensando numa situação do manual impresso, né? Sempre cuidado aquela questão do papel, gramatura, custo e qualidade. A encadernação, e ele traz aqui a sugestão como um fichário. Por que um fichário? Porque o fichário você consegue abrir o fichário e substituir a folha, né? O fichário se abre. Então, ao invés de você simplesmente mandar encadernar, porque daí para cada vez trocar ou botar uma alteração ou uma errata que teve, aí vai ficar com a folha solta, ou teria que tirar toda a encadernação. Então, a ideia do fichário é uma boa. Um teste piloto, para ver se o manual ficou realmente bom. E daí uns cuidados aqui, né? Se a distribuição for reduzida, vai ter falta de conhecimento por algumas pessoas, e vai com isso acontecer falhas na operação. E se essa distribuição, se tiver manual para tudo quanto é lado, você vai ter um gasto inútil. Talvez não precise ter um manual para cada funcionário, né? Interferências desnecessárias. Aqui ele traz o seguinte, O que é interferência desnecessária? Ele traz o seguinte. Por exemplo, o meu funcionário que está no administrativo, ele não precisa saber as informações especializadas, as instruções, né? Especializadas de alguém que está lá na produção. Então, você vai fazer o manual conforme, né, o setor que a pessoa trabalha, onde é que está, ou tipo assim, não que o manual, mas assim, o que ele vai receber do manual, né? Por quê? Porque daqui a pouco, se todo mundo tem o manual de tudo, pode ser que daqui a pouco o administrativo está dando palpite numa coisa lá do operacional que ele não sabe nada, tá? É essa a ideia aqui em relação a interferências desnecessárias, tá? E aqui é algo interessante, que é fazer com que o sistema ele traga para você um registro de consultas. Então, por exemplo, acho que vocês sabem, né? Na instituição, cada vez que você pega um livro, aqui na biblioteca, para ler, ele vai computando. Ou até quando você pega o livro para ler e você não devolve na estante, que daí o pessoal vai devolver na estante. Né? Eles têm um controle, e com isso eles sabem, por exemplo, se os livros eles têm tido bastante procura, se as pessoas têm levado os livros, e até quando for para adquirir novos livros ou pelo tema, né, para quem está na biblioteca, ele sabe quais são os pontos que devem ser abordados. Né? Então, assim, imagina que a biblioteca fez uma aquisição de vários livros, e aqueles livros não têm procura nenhuma. Ela vai comprar as atualizações? Provavelmente, né, não. Né? A lógica é a seguinte, por que eu vou comprar mais de uma coisa que não tem saída, ou não tem procura? E assim, o que a gente começa a observar? Por exemplo, agora pensando na organização, né? Se a organização ela tem muita consulta sobre determinado procedimento, também é algo que pode ser analisado. Como assim, professor? Vai que ela está tendo muita consulta porque o pessoal não está sabendo operar. Não está sabendo fazer direito aquele procedimento. Será que não está faltando um treinamento? Então, assim, pode abrir os dados, né? Hoje em dia, quem detém o conhecimento dos dados tem geralmente quem trabalha com dados, hoje em dia tem uma receita bem bacana. Se vocês forem observar, quem trabalha, né, com gestor de dados e tudo mais, hoje em dia no marketing digital, junto para as construtoras e tudo mais, são quem tem tido uma remuneração bem bacana. O cara está analisando direto, está rodando as campanhas online, gestor de tráfego, né, tem um gestor de tráfego junto, e o cara está analisando. Então, assim, saber como analisar, ter os melhores resultados, né, financeiramente, é quem está ganhando bem. E aqui também, quem conseguir analisar bem os dados, vai conseguir identificar assim, aqui a gente está precisando de um treinamento, aqui a gente consegue, né? Então, bem bacana, tá? Instrução aos usuários e o próprio acompanhamento. Então, passa as informações, o pessoal utiliza, né, dá o treinamento, vão operar, e você tem um acompanhamento. O acompanhamento é para quê? Porque às vezes você faz o que eu já comentei em outro momento, é a tal da sintonia fina. Se precisar fazer alguns ajustes, não ficou ainda bem 100%, né, em relação a algum ponto ali, essa é a ideia do acompanhamento. Aqui eu trago a distinção para vocês entre revisão, reemissão e cancelamento.
que acontece? O que é a revisão, né? Ó, adiante ou atrás da instrução substituída é uma sessão especial. Então, assim, ó, conforme, né, houve necessidade de uma alteração, eles vão dizer assim, ó, essa obra foi revista, né? Então, você vai colocar essa alteração, né? Você lembra que a gente falou do fichário? Você revisa a obra, coloca o ponto ali do que já era, né? Da instrução ali substituída, né? Bota na frente e a frase fica substituída, né? Ouvir uma sessão especial. Então, assim, revisão é quando você tem ali um percentual abaixo, né? De 2/3. Então, 1/3 ali foi alterado. Agora, se você precisar fazer uma quantidade maior, né, em relação ao manual, uma alteração, né, que corresponda a tipo assim, praticamente, né, 2/3 da obra, aí é feito o quê? Uma reemissão. Você vai o quê? Você não vai só fazer as alterações, você emite um novo manual, né? Teve muita alteração. Agora, se for ainda maior, aí você faz o quê? Você faz o cancelamento do manual e você cria um manual novo. Que é o que acontece, por exemplo, com a questão das leis, né? As leis você tem. A lei vai sofrendo várias alterações, mostrei para vocês, teve a tal da reforma trabalhista, o que é? Ela é uma lei que ela alterou ali vários pontos na CLT, na consolidação dos leis de trabalho, tá? A CLT permanece, a CLT permanece. Só que em alguns outros momentos, a alteração é tão grande que eles falam assim, ó, em vez de a gente fazer como se fosse uma concha de retalho que a gente vai alterando, vamos criar um novo. E daí é revogada a lei anterior e vai entrar uma lei nova em vigor. Professor, exemplos. A Constituição da República Federativa do Brasil, vocês sabem que a gente já teve algumas, né? Começando por 1824 e a gente tem uma de 1988. Então tem várias ali, né? Que você estuda, né? 1824, 1891 e assim vai. Aí, o Código Civil, ele é de 2002, antes era o Código Civil de 1916, é óbvio que ele foi sofrendo alterações, mas 2002 vem um novo que entrou em vigor em 2003, e recente a gente teve o Código de Processo Civil, que entrou em vigor, né, que é a lei de 2015, tá? Que é uma lei de 2015. Então, assim, o procedimento anterior, o Código de Processo Civil de 70 e pouco, ele deixou de valer, e daí passou a valer o novo. É uma ideia, tipo de cancelamento. Você altera tanto que ao invés de você deixar aquela concha que vai alterando seções, você cancela e daí cria um novo. E daí você diz, esse é o novo manual de tal data. Aí aqui, né? Manual da organização, ó. Exemplo, né? Unidade, gerência, relativas ao planejamento, direção e controle. Aí traz ali os pontos. Ó. Atribuições específicas. Exemplo, né? Gerência de informática. Quais são as atribuições específicas? Aí aqui, né? Pensando, né? Ó, manual, as rotinas, as normas. E daí, trazendo até a ideia, né? Do que aparece nos anexos, né? Fluxogramas, formulários, é legal para visualizar, né? E daí a gente já entra aqui em algumas perguntas para os manuais, mas o que eu fiz? Ó, até traz como exercício, com base numa empresa, seu conhecimento na faculdade onde você estuda, estruture o manual administrativo considerando os diversos aspectos apresentados nesse capítulo. O que a gente vai fazer, então? Né? Que eu havia comentado. Eu trouxe para a turma, né? Para que a gente fizesse, ó, tá a CLT, né? Que a gente fizesse, eu disponibilizei um exercício. Esse exercício, a data de entrega ficou até o dia 2 de julho, e na verdade, que é o exercício valendo os 2 pontos, e esse exercício ele consiste em 7 perguntas. Essa apresentação ali, né, que era do manual do professor do Oliveira, eu disponibilizei para vocês, e o objetivo é fazer uma pesquisa dirigida. Né? Então, você dá uma olhada, pode sim pesquisar na internet, né? O objetivo é que vocês tentem localizar livros, né, que tratem sobre o tema. Então, você pega um dos autores, pega ali as referências e acha o livro. E eu estou querendo abrir isso aqui, mas, cara, tá difícil. Aí aqui eu ia trazer as 7 perguntas aqui.
Pronto. Se ele não quer vir por aqui, abre ele aqui. Eu trouxe, né? 7 perguntinhas. Prazo de entrega até o dia 2/7. Não precisa fazer, não quero que façam no arquivo no Word, que façam no arquivo Word, mas na hora de postar, eu coloquei para preencher na própria resposta, porque daí não vai precisar que eu baixe todas as perguntas, tá bom? Então, esse objetivo agora, né, é deixar um tempo disponível para que vocês possam fazer ao longo da aula de hoje, né? Se faltar um tempinho, dá para fazer em outro momento, entrega até dia 2 de julho, e vale os 2 pontos, tá bom? Semana que vem, a gente vem com um assunto novo, conteúdo novo, tá bom? Fico à disposição, vou parar a gravação aqui agora, e desejo um bom feriado, né? À medida que o pessoal quiser saindo para responder aqui as questões, né? Fique à vontade, desejo um bom feriado para vocês. Valeu, boa noite, pessoal.